ideia de ideologia de gênero, ela ganhou isso. Eu acho que o que a gente pode fazer, né, num exercício crítico à ideia de ideologia de gênero, é perceber quais são as ideologias que estão por trás da ideologia de gênero, né? A ideologia da ideologia de gênero. Porque assim a gente consegue perceber como historicamente essa categoria vai ganhando peso, né, e importância na nossa sociedade. E aí eu acho que a questão da educação ela é muito importante, né? Pensando nos nossos valores, né, em termos de uma sociedade brasileira, né, o tabu do sexo ele é muito recorrente, e falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes sempre foi algo extremamente controverso, né? Tem-se um imaginário de que crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis, facilmente manipuláveis, moldáveis. Por isso que o debate no contexto da educação, né, ou seja, da educação infantil, né, das educações fundamentais, o debate que acontece dentro desse campo ganha, pensando lá Gay Ruby, como eu tinha falado mais anteriormente, ganha então um estresse social, ganha uma força, né, é muito politizado, porque está se tocando nessas figuras centrais, alvo da vulnerabilidade por excelência, né, extremamente maleáveis, que seriam as crianças e os adolescentes. Então, tocar num assunto que seria delicado no contexto da educação, então acho que a educação ela ganha, dentro da guerra sexual, um peso muito grande, uma força muito grande. E os debates sobre ideologia de gênero acontecem muito nos temas ligados às questões da educação. Para vocês terem ideia, né, acho que eu vou falar de duas grandes situações aqui, que são dois marcos no Brasil, pensando nessa guerra sexual no Brasil, que são dois grandes marcos desse embate público, né, dessas tensões públicas na esfera pública brasileira em torno do gênero, da sexualidade, da chamada ideologia de gênero. Quando ela foi acionada por certos atores sociais, majoritariamente religiosos, lembre-se como surgiu, né, como foi uma categoria que nasceu de ativistas religiosos contrários aos direitos das minorias, as conquistas dos direitos das minorias, como essa categoria surgiu por religiosos e foi também ganhou peso e relevância na nossa sociedade por meio das forças religiosas. Um dos grandes marcos, que certamente quem está me ouvindo deve muito lembrar, foi, né, lá em 2011, ainda no governo Dilma, o projeto Escola Sem Homofobia. Quem não ouviu falar desse projeto, pelo menos por meio da expressão como kit gay, né, que foi toda a redução feita do debate que aconteceu nessa época, em torno dessa expressão, kit gay, né, que falava, né, era uma proposta do Ministério da Educação de 2011, né, que tentava pensar vídeos, né, modalidades de ensino, né, instrumentos de ensino para adolescentes, né, que pensassem, né, de como eles poderiam viver positivamente suas identidades de gênero, né, suas experiências sexuais, né, vídeos que faziam com que essas pessoas não olhassem para os seus desejos, que não olhassem para a sua orientação sexual, que não olhassem para as suas questões de gênero com medo, né? Pensavam positivamente isso na vida dessas pessoas. Todo esse debate que existia dentro desse projeto Sem Homofobia, ele foi por meio de atores que naquela época não tinham ainda o peso político que tem hoje, pensando quem está na Câmara, né, dos Deputados, quem domina, né, quem é o presidente do nosso país. Enfim, quem estava por trás desses debates foram atores, muitos deles atores religiosos, que fizeram campanhas de difamação, né, em torno daquele projeto pensado, elaborado por inúmeros especialistas dedicados ao tema da educação, e construíram uma série de iniciativas atacando o projeto. E aí jogando o projeto dentro desse rótulo da ideologia de gênero. Ele contém ideologia de gênero. Então é isso que eu estou tentando mostrar. Dentro dos embates, dentro das guerras sexuais, os sujeitos eles vão, né, esses atores políticos, né, que se acreditam com a missão de transformar e modificar valores que estão sendo perdidos, né, e associavam o conteúdo à pornografia, associavam o conteúdo
a tentativa de manipulação dos adolescentes, de gerar dúvidas neles sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, o projeto Escola Sem Homofobia ele foi muito importante dentro desse estresse social lá nos termos da Gay Ruby, provocados em determinados momentos políticos na nossa sociedade, quando o tema da sexualidade ganha essa ressalva, né? Ele ganha esse peso, ele está numa escala mal posicionada, como fala a Gay Ruby. E acho que um outro ponto também muito importante, que está ainda nessa cena, lembrando, por exemplo, que foi vetado o projeto, né? Esse projeto levou esse debate, o acontecimento, a eclosão desse debate fez com que o governo federal retraísse e vetasse a aprovação do projeto, né? Que ele fosse à frente, principalmente no momento já do governo Dilma, onde essas negociações com esses atores políticos, os evangélicos de modo geral, ganhava muita importância no jogo político que existia naquele momento ali, né? Então perder o apoio dessas pessoas que está na Câmara, por exemplo, era algo negativo. O governo retrai, né? Ele propõe, mas ele retrai e vota, né, contrário ao plano. Mas um outro momento importante também, pensando aí nesses grandes debates, foi a tramitação do Plano Nacional de Educação, que aconteceu ali entre 2010 e 2014. Vejam, se a gente for pensar esse tempo de tramitação, ele é interessante. O Escola Sem Homofobia, ele é de 2011, né? Quando o Plano Nacional de Educação começa a tramitar, em 2010, na Câmara, ele inclusive passa pela Câmara sem nenhum tipo de alteração àquilo que as confederações, os círculos, né, nacionais de educação, as conferências nacionais de educação vinham debatendo, né? Em que traziam propostas inclusivas, né, de debate das questões de gênero e sexualidade. Então isso passa pela Câmara, chega ao Senado, e é no Senado, né, já ali por volta de 2012, que há uma retração, né? Eles constroem um substitutivo, né, do projeto de lei e tentam modificar os termos de como esses assuntos eram tratados dentro do Plano Nacional de Educação. E os debates lá do projeto Escola Sem Homofobia já enfrentavam. Vejam como esses atores se organizam, né? Acusando, por meio da ideia de ideologia de gênero, que o Plano Nacional de Educação estava infestado de intenções de esquerdistas que querem, no final das contas, acabarem com a família brasileira. Então, isso que existia dentro do plano, tem aqui, né, eles tiram o inciso 3º, né, do artigo 2º, que falava o seguinte, abre aspas, promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Essa expressão, essa redação, ela é substituída por uma outra já no Senado, que vai ser aprovada em 2014, que fala o seguinte: superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, fecha aspas. Ora, claro que quando a gente lê o que foi aprovado no Congresso, o que estava sendo mais esmiuçado, né, a igualdade racial, regional, de gênero, orientação sexual, está contida no novo texto escrito, né, na nova redação do Plano Nacional. Mas isso, né, as palavras elas não são aleatórias, né, e as mudanças dos termos, né, dos discursos têm algum tipo de importância muito grande. Então acho que essa transformação, essa mudança, ela não é à toa, né? A retirada dos termos como gênero, identidade sexual dentro desses debates, esses atores políticos sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles sabem que o Plano Nacional de Educação tinha uma importância muito grande, faria com que, né, as instâncias estaduais, municipais também reconfigurariam seus planos. Então, de acordo com o Plano Nacional, então retirar esse debate naquele momento era central, porque você também retirava do debate nacional que vai acontecer nas instâncias municipais, estaduais, você também retirava essa presença de uma reivindicação, de uma atenção especial às questões de gênero e sexualidade dentro de grandes chavões que foram esses como desigualdades educacionais, né, promoção da cidadania.
E também abre portas, por exemplo, para que atores religiosos promovessem suas ideologias por meio desses códigos, porque promoção da cidadania pode ser encarado das mais diferentes maneiras, né? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, gente. Dentro do campo da educação, eu acho que inúmeros fatores têm levado e intensificado o debate da chamada ideologia de gênero, né? Se a gente pode pensar que tanto o Plano Nacional de Educação, né, como o projeto Escola Sem Homofobia foram fenômenos lá do início da década de 2010, estamos muito enganados. Eu acho que essa realidade ainda está muito presente, né? Eu que tenho hoje investigado temas ligados aos pentecostalismos e a maneira como ele tem se apropriado desses debates de gênero e sexualidade, eu me deparei pensando, né, no que eu falaria com vocês, nesse dedinho de prosa com vocês, eu me deparei num jornal religioso, né, num jornal de uma igreja muito conhecida, uma igreja pentecostal, um editorial, né, em que dentro desse editorial o autor, que se diz advogado, professor e jornalista, ele se coloca, né, contrário ao que ele está chamando de pansexualidade, né, de uma maneira pejorativa, a maneira pejorativa como ele está colocando o que seria pansexualidade. Dentro desse editorial, para a gente perceber como esses empreendedores morais atuam, né? A gente não está falando de escola, né? Ele não aciona, não é um debate sobre escola. Mas eu queria ler uns trechos aqui que eu acho que é bem importante para a gente perceber como os pânicos morais são construídos ao redor dos medos em torno do que acontece nas escolas quando são acionados assuntos de gênero e sexualidade, né? Eu vou destacar alguns trechos. Ele fala o seguinte, né? Primeiro ele está se referindo à pansexualidade, né? A pansexualidade é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual específica. Contudo, há quem afirme que a pansexualidade consiste na atração por qualquer tipo de ser vivo ou até mesmo por qualquer coisa. Então é isso, ele está, né, como um agente religioso, como um ator moral religioso, está se colocando contrário, né, nesses termos aqui, o que ele está entendendo como sendo a pansexualidade. Só que vejam como ele aciona, como parece que falar da sexualidade já é necessariamente acionar a escola, já é necessariamente acionar todos os fantasmas que pairam na cabeça das pessoas. Lá ele começa. O pior de tudo é que desde 2014, alguns grupos políticos de esquerda vêm tentando colocar a ideologia de gênero nas escolas, especialmente no Plano Nacional de Educação. Grande parte da sociedade que defende a família vem se mobilizando para que o termo não conste nos planos municipais e estaduais de educação. Já há para alguns professores e educadores que afirmam para crianças e adolescentes que elas não são meninas e nem meninos. Plantando a ideologia de gênero nas escolas, orienta os alunos a escolherem uma das 70 opções de gênero criadas. Veja como ele, falando de pansexualidade, sendo críticos ao que, né, ele já aciona a escola e vai acionar temas como, por exemplo, pior ainda, o sexo com crianças pode ser considerado como pansexualidade ao invés de pedofilia, né? Veja que a ideia de gênero é monstruosa, a ideologia de gênero é monstruosa, repugnante. Não podemos aceitar a destruição da identidade da família brasileira, né? Quero sublinhar sobretudo que as salas de aula na cabeça dos jovens estão em processo de formação e sofrem influências de todo tipo de ideologia, né? É preciso mostrar que a família tradicional é bela e moderna. Estamos correndo o risco da zoofilia ser considerada a pansexualidade. Com isso vem, ao invés disso, vem também a pedofilia. Ele vai acionando um bando de fantasmas, né? Quem é a favor, né, do estupro, da violência contra as crianças? Mas é isso, o que eu estou tentando mostrar é como esses atores sociais, dentro dessa rúbrica da ideologia de gênero, como empreendedores morais, ou seja, como sujeitos defensores de um ideário do que seria certo em termos de homem e de mulher, porque é isso que nós estamos falando, a ideologia da ideologia de gênero, né? Eles, por meio dessas falas, eles acionam nossos medos, eles constroem os pânicos morais. Então, uma reflexão sobre o que seria a pansexualidade, ele já joga a escola, ele joga o Plano Nacional de Educação,
o autor joga a zoofilia, joga a pedofilia, né? Dizendo que esses são os ideólogos de gênero, né? Ou seja, o ideólogo de gênero fica ali trancado dentro de casa pensando como tornar as crianças pedófilas. Ao acionar esses medos, não tem como um leitor, né, não se posicionar contrário a isso, né? Por quê? Porque está sendo trabalhado por meio da ideia de ideologia de gênero um jogo discursivo perverso, onde você constrói atores que estão ali, que na verdade estão ali pensando de uma maneira, né, positiva, como as identidades de gênero e de orientação sexual podem ser vivenciadas em sociedade de uma maneira menos discriminatória. Esses atores são colocados como sujeitos monstruosos que no final das contas querem destruir a família. E aí ele termina assim, eu aproveito essa deixa também para terminar esse dedo de prosa com vocês. Ele fala assim: todos ainda podem ser a resistência contra essa ideologia nefasta chamada pansexualismo, né? E eu acho que eu vou parafrasear o autor e vou dizer que, né, todos ainda podem ser a resistência contra essa ideologia chamada de ideologia de gênero, né? Ideologia da ideologia de gênero. Acho que podemos nos juntar, né, e sermos ainda críticos às ideologias da ideologia de gênero.